Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o Helg. Vocês estavam acostumados a fazer o combo, né? Rect, Helg, porém, neste mês, a gente vai separar os dois por conta dos eventos, dos últimos eventos que aconteceram aí no Helg. Eu acho que merece um vídeo dedicado pra gente conversar um pouco. O fundo teve um resultado de quase R$1, né? 96 cents. E a gente sabe, já é sabido, fiz vídeo aqui para vocês, que ele vai reter os resultados a partir, né, desse mês de agora. Na próxima página, a gestão trouxe um racionalzinho, bem mais ou menos, mas trouxe, né? Já era para esse racional aqui, ó, deveria estar lá no fato relevante, né, no comunicado ao mercado, lá atrás, para explicar para o cotista. Mas beleza, tudo bem. A gente vai entender e depois a gente já vai trazer aqui algumas ponderações sobre esse assunto. E, cara, é algo ruim? Pra caramba, é uma merda, né? Não ficar sem rendimento e tal. Mas, assim, pra fundo alavancado, é a melhor coisa. Melhor coisa, e não só pra fundo alavancado, mas do setor de fundo imobiliário, ter a opção de não distribuir é muito bom. Por quê? Porque você faz o crescimento orgânico. Então tem esse ponto. Crescimento orgânico. Você pega o dinheiro que o fundo gera, reinveste no próprio fundo e segue a vida. Esse é o ponto positivo dessa manobra que o fundo está fazendo. Ainda mais que no caso da alavancagem e tal, a ideia dele é acabar com aquela alavancagem passar de 13 milhões, então acaba sendo algo interessante, porque hoje o fundo tem, vamos lá embaixo para vocês entenderem, o fundo tem uma despesa financeira dessa alavancagem aqui, ó. Despesa financeira com propriedades. Tá elevado esse mês, né, 800 mil, porque tem um fluxo de amortização um pouco mais pesado agora. Mas enfim, tem esse fluxo aqui que ele tem que pagar, né, de 800 mil reais. O que acontece? Se ele retém os rendimentos e usa esse dinheiro para ir pagando as obrigações, quando ele terminar de fazer esse pagamento, esse 800 mil reais aqui some. Não vai mais contar aqui na DRE 500 mil, enfim. Use o valor que quiser. O valor da despesa financeira vai deixar de existir. E aí esse valor vai ser incrementado ao rendimento. Esse valor de 800 está elevado. Eu olhei o fluxo de amortização desse CRI. Tinha algumas parcelas um pouco mais pesadas agora. Vamos pegar um valor de 500 mil aqui. Vai. O fundo distribui 1,2. Se ele pagar e se livrar das obrigações, aumento considerável. Então, assim, às vezes, né, num fundo alavancado, faz sentido isso. Porém, é uma merda. E assim, é a solução para uma cagada que a própria gestão fez. Então, já passei o lado positivo. Vamos entender aqui a lambança que eles fizeram e falar um pouco sobre isso. O pessoal fica assim, tá passando pano. Não, não tô. Tem um lado positivo disso, sim. A gente que investe no fundo imobiliário acaba sendo muito rentista, mas a gente tem que entender que é um crescimento orgânico. Igual, sabe o HGLG? Ele retém 5% da receita e tá pagando as alavancagens dele com esses 5%. Imagina se o HGLG pudesse reter 10, 15, quanto ele quisesse. Ia conseguir pagar a alavancagem e crescer de forma orgânica. Então, assim, o ponto principal, o único ponto positivo é crescimento de forma orgânica. Agora, o que gerou esse movimento no fundo, que é uma bela de uma lambança, né, uma sucessão de erros que aconteceram. Então vamos entender, né, o fundo vai distribuir tudo e ele faz aqui algumas ponderações. Primeiro ponto, conforme o fato relevante, em 4 de dezembro de 2020, então já tem um bom tempo, né, uns 2 anos praticamente, o fundo celebrou o contrato de compra e venda do REC Log Camaçari com o Banco Santander, através de uma compra a prazo corrigida pelo CDI, no momento de taxa de juros em baixas históricas, com a premissa que as parcelas futuras seriam pagas com novas captações. Essa foi a primeira lambança que fizeram. Cara, se vai alavancar a compra, já faz o CRI lá atrás, porque nesse momento de taxa de juros a 2%, tava ridículo para fazer a alavancagem. Então, cara, que fizesse o CRI lá atrás, total, preço cheio, é a alavancagem, assim, já é algo que muita gente não gosta, mas se vai fazer, que já faça a captação do recurso lá atrás, não fica recurso pendente pelo caminho, porque aí o mercado vira, não consegue captar, e acontece o que está acontecendo agora. Então, assim, é aquela coisa, vamos captar aqui, vamos comprar parcelado e lá na frente a gente fazer emissão, tá tudo certo e tal. Galera, Brasil não é país para fazer isso, não. Não dá, meu amigo. O cenário muda, né? Não rola. Não é coisa de Brasil. Dá pra fazer lá nos Estados Unidos e tal. Aqui não dá.
Não conte com isso no Brasil. Né, em momentos. Ainda mais no Selic estava em 2, beleza, tava barato, mas a gente estava no auge de uma pandemia, né? Porra, pelo amor de Deus. Né? Aí, entre a questão do imóvel em março de 23 e março de 23, né, houveram, né, mudanças profundas no cenário político e econômico brasileiro. Aumento da taxa de juros de 2 para 13, aí o mercado fechou para novas captações, né? É aquela coisa, na hora que esses caras falam assim, já subi a Selic, já solta a emissão. Né? Enfim, a cota já estava machucada desde trás. Ele coloca, o aumento da taxa de juros impactou significativamente o custo da obrigação do LOG Camaçari. Pois é. A principal solução para a quitação das obrigações do fundo passou a ser a venda de ativos ou o repafilamento da obrigação. Assim sendo, o fundo contratou, lá em 23 de setembro de 2022, a Selic já estava alta, o negócio já estava fedendo, já era sabido, demorou ainda a Colliers para assessorar no processo de venda dos ativos. Porém, a gente sabe como é que o mercado tá. E a gente está falando do Helg, e o Helg não tem os melhores ativos. Infelizmente, o portfólio dele é bem... A REC tem essa coisa, né, de comprar ativo um pouco pior, com cap rate um pouco maior, para ter mais resultado, mas aí na hora de estresse, o tamanho do negócio que entra, porque é um monte de coisa que não tem liquidez que ninguém quer. Enfim, não são todos, mas enfim, no Rect tem uns imóveis assim e tal, os negócios de uma localização não muito óbvia, enfim. Aí conforme o fato relevante 26 de outubro, o fundo conseguiu realizar uma operação de adiantamento de aluguéis para quitar a obrigação que vencia em dezembro de 22 com o Santander. Fizeram aquela dívida de 13 milhões CDI mais 3. Beleza. Ele considerando ainda que, ainda não foram concretizadas as vendas, 2, as condições favoráveis do mercado para novas captações, ele até tentou fazer uma emissão, vocês lembram, a R$60, mas aquela emissão que ele tentou fazer não foi para pagar a dívida, vocês lembram, né, no pipeline, era para comprar um monte de ativo, ia dobrar, triplicar o tamanho do fundo, super abaixo do VP. Aquilo lá já mostrou para mim, tipo assim, uma falta de noção sem tamanho de um galpão logístico, mas aí tomaram a portada da cara do mercado, jogou a cota que já estava sofrendo, fez assim, mergulhou, então, né, complicado. Então, aí ele teve essa questão, né, pisaram na bola lá atrás. Se eles tivessem feito uma emissão, galera, a gente precisa emitir aqui porque chama dívida, assim, assada, já quer antecipar, talvez tinha captado, talvez a emissão tinha saído do papel, mas a mão grande, né, a ganância, a gula por taxa de gestão é enorme, e aí deu no que deu, né, derrubaram mais ainda a conta. E ele coloca, as conversas em andamento com o Santander para reperfilamento da obrigação de 58 milhões, cujo vencimento será em dezembro de 23. A gestão entende que a retenção dos dividendos para pagamento do principal do CRI, se aprovada em assembleia a ser convocada, será a melhor decisão para preservar o interesse dos cotistas. Tá bom. Tudo bem. Ressaltamos que o resultado distribuído será incorporado ao VP, óbvio, vai ficar dentro do fundo, e a equipe de gestão continua empenhada no esforço de realizar a venda de ativos, tudo mais. Caso não ocorra a venda, vão chamar uma assembleia para quitar essa obrigação de 13 milhões, que esses recursos que eles vão reter. Né, o fundo hoje tem R$1,10 acumulado aí, e tem aí de caixa 900 mil em liquidez diária, 3 milhões e meio em CRI, 2 milhões e meio em outros ativos. Tá, beleza. Seguraram o rendimento e tal. Vocês viram aí a lambança que foi feita. A minha visão foi uma baita de uma lambança, cheio de erro. Sim, cara, quando eu falo que eu não gosto da REC, que eu acho que eles mais erram do que acertam, enfim, aí o pessoal fala, não é. Cara, tá aqui. É um monte de coisa assim, não, vamos fazer aqui o negócio, e lá na frente a gente faz a emissão e vai fazer captação e tal, mas, pô, mano, só no meio de uma pandemia, não, mas vai captar, tá tudo bem, né, vambora, ó, pau na máquina, vambora, tudo certo. Aí o negócio começa a feder, putz, o Banco Central vai começar a subir os juros, pô, né, aí tenta fazer a emissão abaixo do VP pra duplicar, triplicar, não lembro quanto que foi o PL do fundo, e aí tomou portada, óbvio. Então, assim, complicada a situação, né? Complicado. Agora, beleza. O melhor caminho foi reter dividendos? Foi. Agora, uma coisa é certa. A taxa vai continuar de 1%? A taxa o administrador não vai tirar o dele, óbvio. O administrador não tem nada a ver com a lambança que a REC faz na gestão do fundo. Agora, a REC tem a ver com a lambança que ela faz. O cotista não tem a ver. O cotista falou, tome meu dinheiro e aplique para mim em galpões.
A REC pegou e falou, vou aplicar, beleza. Fez essa lambança, toda essa coisa toda, várias decisões que hoje a gente vê o que deu. E assim, se falasse assim, não, mas é um caso isolado e tal, pô, pandemia, né? Aconteceu. Não. O mesmo problema que tá dando aqui, tá dando no RECT. Então, assim, o mesmo, assim, dadas as devidas proporções e tal, mas são problemas similares envolvendo a alavancagem. Então é assim, pô, você tá dando problema lá, tá dando problema aqui. O cotista não tem nada a ver com essa história. E aí, a taxa vai ficar 1%? É isso mesmo? Vamos, ó. Acorda. Vocês estão fazendo merda. Sambaram com o dinheiro do cotista. O cara que botou dinheiro na IPO tá sentando chorando no banho. Todo dia que ele entra, vai no banheiro tomar banho, ele chora. Quando ele tá na estrada dirigindo, ele vê o galpologista, ele chora. Ele lembra, fala, puta merda, eu comprei réu. Começa a chorar. Esposa, o que foi que você tá chorando, amor? Ah, é que eu lembrei, eu comprei aquele fundo lá. Pra não falar outra palavra. Então, assim, o mais correto para ter alinhamento com o cotista é, cortar. Não estamos falando para zerar a taxa também, né? Porque os caras também não vão trabalhar de graça. Mas que tem que reduzir isso aqui, tem. Porque é uma taxa de praticamente 1,20 ao ano, mais cara que os demais fundos da indústria, para essa lambança toda. Então não rola, né? Tem que ter uma sinalização. Falar ao cotista, beleza, a gente errou e tal, acontece, todo mundo erra na vida. E para compensar você da lambança que eu estou fazendo, que eu fiz com o seu dinheiro, eu vou cortar isso aqui. Em vez de 1%, vou reduzir aí para 0. Meu 8 ficou uma beleza, hein? Vou reduzir para 0,8. Caiu o fundo, já fica no somatório das taxas, fica 1%. Por que não? Né? É aquela coisa, se o cotista vai ter que cortar da própria carne, ficar sem o rendimento, a gestão deveria cortar parte do dela também para ajudar. Falar, a gente que fez, então beleza, vamos cortar aqui o nosso e aí vai dar tantos R$1.000 a mais para juntar aqui no bolo para pagar a lambança que a gente fez, né? Então, assim, eu espero que façam isso e nessa assembleia que vai ter, né, que o pessoal, enfim, vê o que for melhor fazer. Tem cotista grande, o SNFF é um cotista grande disso aqui, opinião minha, né, se eu fosse cotista desse fundo, eu já estaria enchendo o saco da Suno pra gente, né, fazer alguma coisa, cara, liquida, o melhor caminho é liquidar, passa a régua nesse troço. Se esse VP de 122 aqui tiver correto, quem entrou na IPO vai ganhar R$22 por cota, fora o que recebeu de dividendo esse tempo todo, que foi aqui, tem aqui, quer ver? Aqui, ó, o cara já recebeu 21% desde o IPO, 21%, vai receber mais 20% se o VP tiver certo, não tiver um jogo muito inflado, 40%, o cara vai ganhar 40% desde o IPO, que foi outubro de 23, outubro de 21, outubro de 22, outubro de 23. Vai, 3 anos, porque não vai vender rápido. Em 3 anos, o cara ganhar 40%, 13% ao ano, não tá ruim. Pra essa lambança toda que tá aqui, os caras saem no 0-0, pra ele tá lindo, meu irmão. Se liquidar o fundo, o cara recebeu R$100 que ele botou lá atrás de volta, tá ótimo. Já tá ótimo, né? Pra essa lambança que foi feita aqui. E não só aqui, no Rect também. O pessoal me pergunta, e aí, você acha que o que tá acontecendo no Helg pode acontecer no Rect? Sim. Eu vejo que o Rect tá bem próximo de você também. E o Rect, ele ele tem um pouco mais de dinheiro em caixa para conseguir bancar o fluxo de amortização dos CRIs, mas não é tão tranquilo assim, não. Inevitavelmente, uma hora esse fluxo vai acabar, né? O gestor vai ter que vender e tal, algumas coisas, e aí tem que ver o que vai fazer, né? Por exemplo, falando em Rect e decisões mal tomadas pela gestão, quando compraram o Matarazzo em vez de receber o dinheiro. Cara, você tá fudido, sem dinheiro, fica com dinheiro, você tinha 50 milhões, aí os 50 milhões virou imóvel. Enfim, cara, falando aqui de Helg, a situação para essa parcela aqui, eles vão ter que rebolar, vão ter que se virar para conseguir pagar isso aqui. E reter dividendo não é para resolver esse problema. Até um ponto legal de comentar. Reter a distribuição não é para bancar esse problema aqui. É para bancar esse problema aqui, ó. É só esse aqui. A naba grande mesmo, a trozoba, a imensa, tá aqui, ó. E este é o problema do fundo hoje. Isso aqui não, isso aqui beleza, né? Paciência. Agora,
A naba, para não falar outra palavra, grande é essa aqui. E vence em dezembro de 23. Aí você vai falar, não, mas dezembro tá longe, pô. Nós estamos em abril ainda. Falta uns 8 meses. Vai vendo. Vocês vão ver. Chegar lá em dezembro e não tiver essa grana aqui, o que vai acontecer? Porque agora é o momento que o cotista tem mais perguntas do que respostas. E aí, REC? Se não tiver dinheiro para pagar essa parcela, o que vai acontecer? Que o contrato com o Santander, no compra e venda, prevê em caso de não pagamento? Me diz, que seria bom saber também, né? O que vai acontecer? Imagina, não conseguiu vender imóvel, não conseguiu fazer nada. E aí? O Santander não quis renegociar, virou pra REC e falou, não, irmão, não tem nada a ver com suas cagadas, não. E aí? Como é que vai fazer? Me diz. Tem que começar a ter essas perguntas todas. Todas as perguntas tem que começar a ter respostas, né? E se não conseguir? Porque é muito fácil falar, não, tô trabalhando para vender ativo, pererê, mas o cotista tem que saber. Se não conseguir essa grana, o que vai acontecer? Porque às vezes o cotista vai olhar aqui a cota do fundo, ó, quer ver? Cadê o gráfico? Ele vai olhar o fundo sendo negociado a 63 mil reais, vai falar, não, bom, tá barato, né? O VP é 120, tá metade do preço. Aí ele vai ter uma condição na cláusula que, sei lá, o imóvel volta pro Santander e tudo que o fundo já pagou perde. Aí o cotista tem que ver, né? Porque a gente tá falando desse aqui, ó. A gente tá falando do Camaçari, né? Camaçari aqui acho que aqui vai ter o valor dele. É logo Camaçari. 65 milhões de reais, que dá em relação ao patrimônio do fundo. 65 dividido, qual que é o patrimônio desse negócio aqui? Quanto que tem de patrimonial? Vai, cadê? 162. 40%. E se tiver, tô conjecturando porque a gente não tem informação, mas e se tiver na cláusula lá com o Santander, fala assim, ó, em caso de inadimplência, falta de pagamento, o imóvel volta pro Santander e todos os valores que foram pagos se perdem no além. Aí o fundo vai perder 40%. Some, do nada, 40% do PL do fundo some. E se pensar, né, que o fundo tá com o VP de 122, aí tira 40% aí. 73 reais. Aí você olha e você fala, não, 65, tá metade do preço. Do nada, ficou bem próximo do preço. Fora a perda de dividendos, o rombo contábil que isso não vai gerar. Então, assim, esse tipo de pergunta que eu estou fazendo em relação ao que acontece se tudo der errado, no pior cenário possível, tem que começar a ter essas respostas, né? Não adianta né, ficar aí falando, tá tentando, não sei o que. O cotista ele precisa de um guidance, o cotista ele precisa de uma direção para ele saber o investimento dele, porque às vezes o cara comprou Helg, que o cara comprou esse fundo aqui a 70 reais, e aí ele pode olhar e falar assim, não, meu irmão, prefiro sair no prejuízo a 64, sai a 64, tá bom, perco dinheiro, mas tá tudo certo. Às vezes, o cara que comprou lá 100 reais na IPO, o cara vai falar, putz, ferrou, né? Vou tomar um fumão, quer saber? Vou vender esse negócio, vou seguir minha vida. Ou às vezes o cara que tá aqui, comprou na IPO e viu isso, ele fala, cara, vou socar aqui, vou fazer um preço médio, né? Enfim, o número de cotistas não para de cair, né? Isso já mostra pra gente que o pessoal está meio descontente. Mas é o que eu falei. São muito mais perguntas do que respostas e já passou da hora da REC acordar para a vida e começar a trazer essas respostas para os cotistas, porque não dá para ficar nesse papo de veja bem, não sei o que, pererê, enquanto as perguntas importantes não são respondidas e o cotista fica a ver navios, né? Não adianta ficar nessa coisa. Então, ou a REC entra no eixo e bota esse negócio para andar, ou né, fica complicado. É o que eu falo, eu não gosto da gestora, eu acho que os erros que acontecem no Helg, que aconteceram no Rect, tudo que aconteceu no Rect, desde lá de trás, o que está acontecendo agora no Helg, para mim isso já me deixa meio desanimado de botar meu dinheiro aqui, não me pega. A gente pode conversar mais sobre isso depois, mas enfim, eu espero aí que eles consigam, mesmo não gostando da gestora, não tem nada contra, né? Não gosto porque eu não quero perder dinheiro, mas não tô que, eu quero que se ferre, né, CF,
Não, eu quero que dê certo, porque a galera colocou grana, né? Porque são casos como esse que chega lá o velho Barça e vira e fala: ah, o fundo imobiliário é conta do vigário. Aí é o que eu falo: se um dia eu sentar numa mesa de bar, eu e o Barça para conversar, tomar cerveja, ele virar para mim e falar: ah, o fundo imobiliário é conta do vigário. Eu vou rebater ele vai pegar um caso desse aqui. Não, mas olha isso que aconteceu no Rect no Helg. Como é que eu vou rebater o velho? Me diz. Se vocês tiverem argumento para rebater, vocês me falam, porque eu não tenho. A hora que ele chega pra mim e fala que é conta do vigário e me dá 2 exemplos como Rect e Helg, eu fico a ver na avisa. Eu falo, realmente, não tem o que eu vou falar com ele? Ah, falar, mas o que? Não tem o que falar. Ah, o VP era 100 e foi pra 122? A gente nem sabe se esse VP realmente tá condizente com a realidade. Então, sim, eu espero que dê certo, porque espero que eles consigam sair. Como eu já falei, por mim, liquida esse troço. Ah, mas a gestora vai perder dinheiro. Dane-se, liquida esse troço. Passa a régua, é o melhor caminho. Eu espero aí que o pessoal, principalmente do SNFF, que tem posição nesse negócio, também como é que o SNFF colocou dinheiro nesse trem, né? É foda. Por isso que eu falo também, não gosto de FOF. Gosto da assunto, acho produto legal e tal, mas tem umas alocação que FOF faz que você fala, porra, meu irmão, tá colocando dinheiro nesse negócio, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, assim, o melhor caminho, na minha visão, é a SNFF chegar e falar, cara, meu irmão, passa a régua nesse negócio. Acaba, tchau, chega. Liquida. Vai, vende tudo, passa a régua, me dá o dinheiro aqui e acabou. Já deu, chega. Tanto aqui, o Rect também, os dois estão merecendo ser liquidados. Porque, cara, o problema da alavancagem é que ela vai virando uma bola de neve. Ela vira uma bola de neve descendo um morro super inclinado. É muito difícil frear essa bola de neve. Né? Ainda mais no momento agora que a gente tá vivendo, essa zona que tá. Então é foda. Complicado, né? Eu espero que dê certo. Também não quero que ninguém se ferre, perca grana aqui e tal, mas enfim, quando o pessoal me pergunta por que eu não gosto de gestora A ou B, é só vocês assistir os vídeos, vocês vão entender o porquê. Que todo vídeo, vocês sabem, aqui no canal também não tem essa frescura de ficar passando pano. Não. Tem canal que passa pano pra caramba, né, pra essa gestora. Até engraçado, fala mal de todo mundo, mas passa um pano aqui pra REC, que é impressionante. Então, assim, eu não tenho isso. Não tem problema algum. E quem é membro sabe muito bem disso. Quem é membro já viu eu vendendo fundo que eu gostava, falava bem e tal. Falei, cara, não dá mais, chega. E vendendo um prejuízo, que eu não tenho medo de chegar e falar, tomei tapa na cara de anão. Não tem problema de falar isso, não. Então, seja membro se você quiser evoluir como investidor, né? Enfim, vamos seguindo. Fundo hoje com uma vacância de 12%, tá aqui os imóveis do fundo. Vamos torcer para ele vender alguma coisa. A parcela que ele tem que pagar, 58 milhões, a gente vê aqui. O que ele tem para vender acima desse valor? Só o próprio Camaçari. Vocês verem, situação mesmo vendendo ainda é foda. Porque tem que vender, sei lá, 2 imóveis, né? Sei lá, o Cotia e o Queimados. O Extrema, o Queimados e o Contagem. Cara, o fundo vai acabar virando ou o próprio Camaçari dá para vender também, né? Enfim, às vezes achar alguém para comprar esta parcela de 50 e poucos milhões de reais também pode ser um caminho. Ou então, vende o Queimados por 18 milhões, a parcela é de 58. Então, 58 menos 18 dá 40, vende com desconto para alguém por 30 e poucos, e aí o fundo entuba vende barato, né? No caso, essa parcela para alguém. E boa, sinceramente, eu não sei a resolução do problema, não é fácil. Claro que é complicado, mas o relógio tá lá, tá tic-tac. Cada dia que passa, a situação fica um pouco mais delicada. Vamos acompanhar, vamos torcer para dar certo, né? Tem um pouquinho de contrato atípico, bastante coisa vencendo nos próximos 12 meses, aí a situação começa a feder, né? Tipo assim, a nuvem negra que fica em cima da REC parece que persegue, né? O negócio, já tá ruim. Imagina se os locatários começam a sair fora. Aí o fundo precisa fazer uma alavancagem, não tem inquilino, vacância começa a subir, aí vira uma loucura, né? Ele fez a reservinha, né? Tá crescendo a reserva, e a gente vai acompanhando. Aqui são os imóveis dele e tal. Esse aqui é o grande causador do problema, né? O Camaçari, a parcela que ele tem. A cota não para de cair, hoje está aí R$ 64. E se continuar nessa toada, vai continuar caindo, né? Infelizmente. Cara, é uma pena a situação do fundo desse jeito, mas
A alavancagem é isso, ela cobra caro. O problema da alavancagem é o seguinte, a alavancagem, se for feita bem feito, dá um resultado legal. O problema é quando é feita mal feito, quando é as coxas. Aí, meu amigo, ela cobra com juros e correção monetária e, além disso, ela vem com um saquinho de areia na mão e um consolo desse tamanho para, no do cotista. Além de tudo isso, porque arrebenta. A alavancagem é foda. A gente já não falta caso, né? XPPR, RECT, HELG, MGLG, que agora é SNLG, mas enfim, quem fez a cagada foi a Mogno, né? Então, assim, a alavancagem, quando dá errado, cobra caro, viu? E cobra muito caro. Uma pena. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal. Se você gostou mais ainda e não quer, né, cair em furadas como essa, né? Seja membro lá, eu converso bastante, falo bastante, dou minha opinião sobre o que eu acho, o que eu tô vendo e tal. E, enfim, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É isso aí. Valeu, fui.